Olá, gente! Aqui é a professora Anne Caroline e nós vamos dar início à nossa revisão final para a primeira avaliação da nossa disciplina Empresarial 2 com o tema Sociedades e o desenvolvimento da atividade empresarial. Por enquanto vocês estão vendo só uma tela, mas isso é só para lhes preparar para o momento que se aproxima, que é para que vocês vejam o que é o rosto de uma professora na madrugada, que tem uma filhinha de 10 meses. Mas brincadeiras à parte, vamos dar início à nossa breve aula, certo? Aproveitem este momento e fala para já deixar o caderninho do lado, consultar o livro que vocês já receberam o capítulo e vamos aí ver quais serão os principais pontos da nossa avaliação. E aí, olá, apareci. Mas vamos lá, dando seguimento aí à nossa aula, como eu já falei anteriormente, vocês já tiveram acesso ao livro, certo? Que eu estou utilizando como principal fonte aí no desenvolvimento da nossa disciplina. Já foi disponibilizado também os slides, então fontes de estudo vocês, sem dúvida, têm. Hoje eu estou gravando essa aula, mas eu estou também me adaptando às novas ferramentas, então na próxima aula, na segunda-feira, que será o dia 27, nós teremos aula ao vivo, havendo, como vocês já sabem, a possibilidade da gravação para que quem não teve condições de assistir ao vivo a aula consiga participar posteriormente, certo? Eu estou aqui com a apresentação, então, eventualmente, eu também virarei a câmera para que vocês consigam aí acompanhar tanto o que eu estiver apresentando aqui, de forma verbal, quanto o que consta já nas apresentações de slides que já estão no sistema e que vocês, sem dúvida, já tiveram acesso anteriormente. Mas vamos lá. Vamos lembrar dos nossos primeiros encontros, nossas primeiras aulas, quando nós falamos sobre a atividade empresarial e falamos, inclusive, sobre o exercício individual da atividade empresarial. Isso, como eu disse, vocês vão ter de uma forma bem prática aqui no capítulo 2 do livro do Sérgio Gabriel, que, como eu já falei bastante, é muito didático e bem tranquilo de acompanhar, de ler e de aprender. Qualquer dúvida, já antecipando, já que essa primeira aula aqui por essa plataforma não está sendo ao vivo, vocês podem encaminhar para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que já está aí à disposição de vocês também. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, pergunta que não quer calar. O que é a atividade empresarial? Isso foi o tema, como eu disse, lá da nossa primeira aula. Olha aí o slide para todo mundo lembrar com carinho os tempos em que nós estávamos aí conversando sem precisar manter nenhum tipo de distanciamento, né? Sem precisar usar máscara. Vamos lembrar daquele tempo que parece que faz tanto tempo, mas foi ontem. E vamos voltar para esse tempo, se Deus quiser. Olha aí, conceito de empresa. Artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. E o parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo seu exercício da profissão constituir elemento da empresa. Olha aí, no artigo 966 do Código Civil, está aí de forma expressa o conceito de empresário, certo? A nossa disciplina, ela se situou, certo? Sobretudo neste tópico aqui de sociedades. Mas para a gente estudar sociedades, é importante que a gente entenda o que não é sociedade. Vocês lembram disso?
E o que não é o exercício de sociedade? O que é uma sociedade? Quando você desenvolve atividade empresarial com outras pessoas, né? Pensem nas sociedades aí da vida de vocês. E como se dá o exercício da atividade empresarial de forma individual? Por essas 3 modalidades aqui. Vamos falar rapidamente sobre elas. Olha aí. Pequenos problemas que acontecem no percurso, mas que são facilmente superados. Vamos lá, voltar aqui para mim. Vamos voltar aqui para mim, para a gente falar sobre o exercício individual da atividade empresarial. Aí, agora foi. Olha aí esse quadro com um resumo sobre as 3 formas de exercício individual da atividade empresarial. O empresário individual, a MEI e EIRELI. Qual a principal distinção entre essas 3, antes de qualquer coisa? A principal delas é que empresário individual e MEI não tem personalidade jurídica. Olha aqui, não tem personalidade jurídica. Enquanto que EIRELI, olha aqui, tem personalidade jurídica. Vocês vão lembrar que nas primeiras aulas eu contei para vocês de uma recorrência que eram aquelas sociedades que eram construídas simplesmente para que as pessoas tivessem a limitação patrimonial, para que houvesse uma sociedade limitada e que eventuais execuções recaíssem de pronto sobre o patrimônio da empresa e não diretamente no patrimônio dos empresários individuais. Aí o que as pessoas faziam? Criavam sociedades em que a figura de um dos sócios ou sócia, na verdade, não exercia atividade empresarial e simplesmente estava com o nome ali emprestado para que houvesse o benefício da limitação patrimonial. Por conta disso, criaram a EIRELI. Então, a EIRELI é uma forma de exercício da atividade individual, porém com personalidade jurídica e limitação patrimonial. Quais são as outras características importantes desses exercícios individuais da atividade empresarial? Olha aí, limite capital do empresário individual não existe. Da MEI, 81 mil. Vocês lembram que a gente entrou inclusive no portal do empreendedor para que vocês vissem como era simples a abertura de uma MEI? MEI é essa que agora, neste contexto de quarentena, de pandemia, as pessoas que são microempreendedoras individuais vão ter acesso àqueles 600 reais disponibilizado pelo governo com uma espécie de suporte, de apoio, porque sem dúvida está muito difícil de desenvolver a atividade empresarial neste contexto. E aí, a previsão legal de cada uma dessas formas de exercício individual, olha aí, artigo 968 do Código Civil, que fala sobre empresário individual, MEI, uma lei relativamente recente, que é a Lei Complementar 123 de 2006, e a EIRELI também, que é uma modalidade empresarial realmente recente. Além dessa característica principal que difere esses exercícios da atividade empresarial, o que mais é importante que vocês conheçam? Os limites de capital. Percebam que o empresário individual não tem limite, mas também não tem personalidade jurídica. A MEI também não tem personalidade jurídica, mas tem um limite de capital. Porém, por que a MEI acaba sendo interessante para algumas pessoas? Porque ela é muito mais simples de se operacionalizar. Já a EIRELI, para que uma empresa passe a ser EIRELI, ela tem que ter, olha aqui, um capital de no mínimo 100 salários mínimos, certo? Não tem limite de funcionários, E esse aqui, no máximo, um funcionário com um salário mínimo ou piso da categoria. E aí, feitas essas considerações iniciais sobre o exercício individual da atividade empresarial, vamos falar agora propriamente sobre as sociedades. E o que são sociedades? A gente falou muito isso durante as nossas aulas.
E aí voltamos aí para o conceito de sociedades. E olha aí, sociedade é a união de duas ou mais pessoas para uma finalidade comum. E, em se tratando das sociedades reguladas no Código Civil, são sociedades para a prática de atividade econômica. O titular, que tem um R, da prática de atos econômicos é a sociedade, e não mais o seu titular, como acontece no exercício individual da atividade empresarial que nós vimos anteriormente. É importante ressaltar aí o conteúdo do artigo 982 do Código Civil, que diz que, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário, sujeito a registro. E aí, por onde é feito o registro mesmo, minha gente? Por meio do contrato social. Nós vimos, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer contratos sociais nas nossas aulas. Todo mundo aí é empresário e a gente ainda vai ressuscitar isso quando a gente voltar, podem ter certeza, certo? Mas nós estudamos aí os instrumentos básicos de criação das sociedades. Olha aí, contrato social e o estatuto social. Vimos, inclusive, que tanto o contrato social quanto o estatuto social são muito semelhantes, mas eles têm distinções muito mais relacionadas ao tipo de sociedade que nós estivermos falando. Quando nós estudamos e nós vamos rever cada um dos tipos societários, nós vamos mostrando quais são aquelas que necessariamente precisam que o registro seja realizado por meio de um contrato social, como também aquelas o registro deve se dar por meio de um estatuto social. Nesse quadro, vocês podem observar, inclusive, que nós já indicamos cada uma das modalidades societárias, certo? Que devem e o seu correspondente instrumento de formalização, certo? E aí, um artigo muitíssimo importante que vocês estudaram quando fizeram os contratos sociais de vocês foi o artigo 997 do Código Civil, que estabelece quais são os requisitos, o que deve constar em um contrato social. Já lhes digo que esse artigo ele é fundamental e eu preciso realmente que vocês estudem, que vocês leiam este artigo, porque ele vai nos servir ao longo de toda a disciplina. No contrato social, inclusive, vocês estudaram uma série de termos que estão presentes no contrato social e que são indicados no teor do artigo 997, como por exemplo, o conceito de objeto, de sede, de prazo de constituição da sociedade, de capital social, de cotas sociais. Tudo isso no livro que eu já disponibilizei para vocês, vocês vão encontrar entre as páginas 93 e a página 97. Então, fica aí a dica, hashtag fica a dica. Leiam essas páginas que falam dos instrumentos básicos de criação das sociedades, certo? Muito importante, preciso sim que vocês leiam, porque certamente será objeto de cobrança. E prosseguindo, precisamos estudar o conceito de sociedades não empresariais. No livro, vocês vão encontrar na página 97. E o que é mais importante de vocês compreenderem dentro das sociedades não empresariais? Primeiro, entender que são aquelas que não possuem uma natureza empresarial nos termos do artigo 982 do Código Civil. E, nesse caso, é importante vocês entenderem que é muito mais uma questão de exclusão do que propriamente de uma indicação exata de quais são as sociedades não empresariais. Por que isso?
Pode-se dizer que a sociedade empresária, ela possui um objeto pré-estabelecido, qual seja, o exercício de atividade econômica organizada de indústria, comércio e serviços, conforme o artigo 966 do Código Civil, e ainda facultativamente rural, conforme o artigo 971 do Código Civil. No entanto, conforme se verifica no teor do artigo 982, que quem estiver com o código aí aproveite e já dê uma lida, restou para a sociedade simples apenas as hipóteses de exceção, ou seja, aquelas que não cabiam dentro da regra anteriormente apresentada e que eu acabei de mencionar, né? Previstas no artigo 966 e no artigo 971. As sociedades simples, elas são, de modo geral, apresentadas nessas modalidades aqui de desenvolvimento de atividade, né? Primeira delas, por meio de profissionais liberais, artistas e autores e cooperativas, que, por sua vez, acabam tendo apenas a natureza civil, certo? Nós vamos, em seguida, estudar de uma forma um pouco mais aprofundada a questão das sociedades simples. Vamos falar das sociedades simples e falar, inclusive, também de um tema que nós dedicamos uma aula inteira, que foi sobre as cooperativas. Mas esse vídeo, ele já tem quase 20 minutos, certo? E eu quero fazer pequenos vídeos para que o estudo até fique mais dinâmico. E a minha sugestão é, vocês que estão assistindo, deem uma parada, concentrem-se um pouco no livro, analisem das páginas, vamos lá, quero que vocês estudem comigo, das páginas 79 até a página 99, certo? Pouquíssimo. Então, parem tudo que vocês estiverem fazendo agora, sentem e leiam, para que o que eu acabei de dizer fixe aqui na mente de vocês. O próximo vídeo, que eu vou juntar na plataforma logo em seguida, nós vamos continuar falando sobre as sociedades não empresárias e vamos falar de um tema extremamente importante, que são as cooperativas. Então, leiam, se preparem, porque o próximo capítulo vai ser falando sobre este tema tão importante, tá bom? Eu falei no início da aula que nós faríamos provavelmente 2 vídeos, mas eu acredito que vai ser um pouquinho mais, porque eu decidi fazê-los um pouco mais curtos, mais objetivos, para que vocês tenham tempo também de parar e fazer uma leitura do livro, que, como eu já disse inúmeras vezes, é extremamente didático. Então, já que está tudo fresquinho aí na cabeça de vocês, façam isso que eu estou pedindo agora. Peguem o livro e leiam as páginas que eu acabei de recomendar. Tá certo? Daqui a pouquinho, acessem o próximo vídeo para a gente poder dar continuidade aí na nossa aula, no nosso resumão para a primeira avaliação. Até já!